Passa muito. Opa. Meus amigos do esporte, muito boa tarde, grande abraço a todos vocês, excelente semana. Estamos abrindo mais uma edição Papo com Zara pela TV todo dia. Hoje, se o meu calendário não estiver errado, 24 de junho. Estou recebendo essa fera aqui, Felipe Trevisan. Zara, Tudo bem, Filipão? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela moral, hein? Você é internacional, né? Imagina, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Tudo bem que você aprendeu a jogar futebol com o seu primo Bruno. Essa história aí, cara, se eu dependesse Então, dele... Conta pra mim, vamos já no comecinho a contar isso aí. Se eu dependesse dele para chutar uma bola, com certeza futebol não jogaria. Você estava andando bem de cavalo, de moto, essas Exatamente. coisas, né? Mas chutando bola... Impossível. Teve um dia um jogo lá no Terras, final do ano passado, um jogo beneficente, a galera lá, tem o Flavinho, Flávio Monteiro, ele traz os irmãos dele aí, são uns 25 irmãos, mais ou menos. Há um time e meio para jogar e faz o jogo contra a seleção do Terras. E isso tem todos os anos. Eis que no final do ano passado, quem que está em campo? Bruno Trevisan. Um avião para correr, na hora que a bola chegava, eu falei, Bruno, você falar para mim que você ensinou o Felipe a jogar bola, tá de brincadeira comigo. Ele gosta de jogar. Não quis mostrar o jogo. Para ele, futebol é fácil, o problema é a bola. Por favor, encerra essa história. Para com essa lenda aí que todo mundo sabe que você não tem potencial. Mentiroso. Não é do ramo, não é do ramo. Não nasceu para isso, não. Né? Ô, Felipe, você ficou quanto tempo na Alemanha? Fiquei quase 9 anos. 9 anos. Quase 9. Foram quase 9 temporadas, né? E qual time? Hannover. Tudo no Hannover? Tudo no Hannover. Você foi para lá com quantos anos? Para a Alemanha eu fui com 25, em 2012. Mas antes eu tive uma passagem de 3 anos na Bélgica, né? No Standard de Liège. Passou pela Bélgica também. Então aí vão 12 anos de futebol europeu. E depois tem mais um ano ainda de Turquia, né? Que foi onde eu, antes de retornar para o Brasil, foi o último país que eu passei. Seu passaporte tá cheio de... Tem uns carimbinhos lá. Uma meia dúzia, né? Tem uns carimbinhos. Ô, Filipão, vamos começar do início, como diria o filósofo, né? Você é de Americana, ali do Fresarim, é isso mesmo? Isso. Do Fresarim. E começou a chutar bola onde? Na rua? Zara, na rua. Acho que como quase todo mundo da nossa geração, né? O mundo era um pouco diferente, mas era bastante na rua, brincando com os amigos. Da minha geração, né? Porque você é muito mais novo que eu, mas né? a minha geração teve assim, o privilégio de pegar isso daí. Pegou também? Futebol na rua, futebol no campinho da Telesp ali. Nossa Senhora. Que hoje o nosso amigo Silmar, que toma conta lá e fica por lá, o Silmar Olindo, que também é jogador. O Fofo. O Fofo, vulgo Fofo. Era Telesp ali? Telesp, a gente conhecia ali como Telesp. E aí, depois disso, o primeiro clube que eu fui jogar foi o Torino. Torino. Ali embaixo do viaduto, ali no da Vale da do Gama. Viaduto. Torino. Quem que era o treinador lá? Seu Antônio. Seu Antônio. Foi o meu primeiro treinador. No Torino, eu não sabia dessa do Torino sua, não. Eu comecei no Torino, o Seu Antônio era o treinador. Depois eu fui para o Jardim São Paulo, porque ele foi para lá também, no Laranja. E dali eu Campo tive... comprido, hein? Ali é. Tem largura até que dá para... Vai bem, mas para correr para frente... o campo é grande, o campo é grande. E dali eu tive o convite para vir para o Rio Branco, para a categoria de base. Você chegou a jogar com quem aí no Rio Branco, de treinador? Na minha época era o Zé Pulga, né? Zé Pulga? Quando eu saí, E aí você foi até o quê? Sub-15? Eu saí do Rio Branco no Sub-15. Sub-15. Aí eu tive uma passagem bem curta pelo São Paulo, né? De uns 3, 4 meses, um período de avaliação. E aí fiquei no período de adaptação, acabei não sendo aprovado. E aí eu volto para o União Barbarense. Né, do União Barbarense, eles estavam mudando a diretoria, vieram os investidores poloneses na época. Eu lembro disso aí. Eles iriam disputar a Taça São Paulo, no meio do caminho desistiram, e aí apareceu a oportunidade de eu ir para o Santos. Né? E aí eu fui para o Santos. Foi através de quem que você foi lá para o Santos? Foi através de empresário. E o próprio treinador dos juniores do Santos. Né? Ele assistiu um jogo, se interessou, me fez o convite. E aí eu fiquei uns 6 meses no Santos, no Sub-17, e do Santos eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, no FC Foi Basel. sua primeira saída, Foi minha categoria de base. Isso ainda como amador, né? Tá. E depois que eu retorno da Suíça, eu tenho um tempo difícil, que eu fico sem clube e tal, eu vou treinar no CT de um empresário para manter a forma.
até que aparece a oportunidade de eu ir para o Curitiba, né, que é o Isso... meu primeiro clube profissional. E que ano que foi isso aí? 2006. 2006. E aí a história profissional se inicia ali. Daí do Curitiba, você foi para fora? Para o Standard Liège da Bélgica, depois o Hannover da Alemanha e encerra a passagem na Europa no Boluspor da Turquia. E essa sua volta da saída do Santos, quando você voltou, que ficou treinando no CT do empresário, tudo aí, em algum momento você falou, pô, não vai dar para mim, vou parar, ou você teve... Nesse retorno aí não foi nem que passou pela cabeça, eu tinha a certeza, eu já tinha definido que eu não ia mais jogar. Tanto é que eu fico uns 6 meses no sem treinamento em Atibaia, e depois eu retorno para cá e eu fico aqui em Americana. Vou ficar quietinho, vou arrumar alguma coisa. Um outro trabalho, vou me dedicar no estudo, porque eu já tinha terminado o ensino médio, e seguir uma outra carreira. Mas apareceu essa oportunidade do Curitiba, teve uma insistência muito grande da minha afinada avó, né, que foi a maior incentivadora, que sempre sonhou comigo. Não que meus outros familiares não, mas a minha avó foi muito importante nessa decisão em não parar. Né? Vai, é a sua última oportunidade, se não der certo essa, você volta e faz alguma coisa, e graças a Deus deu certo. Sempre quarto zagueiro? Não, a minha formação é meia esquerda. Verdade? Meia esquerda, mas aí vai crescendo, e essa é uma história curiosa também, porque eu era o meia esquerda, um 10 clássico, quem me conhece sabe. Estiloso. Não marcava, odiava correr atrás, marcar, dividir, e o Zé Pulga teve essa visão. Um zagueiro canhoto vale ouro e você tem características e potencial para ser um zagueiro canhoto. Eu achei que ele estava tirando a ideia. Tá de brincadeira comigo, não é possível. Mas aí com o passar do tempo, ele me colocou de lateral esquerdo, depois de segundo volante, depois de primeiro volante. Então ele foi me adaptando no setor defensivo até vir como zagueiro. O Cilinho, na passagem dele, na época eu era repórter de campo, ficava muito ali com ele, na boleiragem, né? Sempre gostei dessa boleiragem, né? E ele falava que quarto zagueiro canhoto era mosca branca, que era que ele sempre, todos os clubes que ele ia, embora tenha trabalhado em poucos clubes, ele sempre queria um quarto zagueiro. Tanto que aqui no Rio Branco ele trouxe o Wilson, que jogou no Grêmio, um zagueiro canhoto, que falou, porque a saída de bola, o canhoto não tem canhoto, se está jogando porque é bom, se não está porque não tem canhoto ruim jogando. Então ele adorava canhoto, zagueiro canhoto, quarto zagueiro canhoto. O Abel parece estar querendo sair no Palmeiras também, né? O mercado pede bastante, é uma posição difícil de se encontrar, um zagueiro canhoto. O quarto zagueiro eu acho um monte, mas canhoto, né? O canhoto em geral, né? O próprio lateral esquerdo, você vê na própria seleção, no final do ciclo de Roberto Carlos e Marcelo, tem uma certa dificuldade para essa reposição, né? Falar em canhoto, não sei se você chegou a ver na rede social, né? Tem um jogo do Grêmio pela Libertadores e pegaram uma rádio. Eles estavam jogando, acho que um time do Paraguai, Uruguai, assim. E colocaram a tradução lá, o locutor falou, bom, se é canhoteiro, vai bater a falta e é brasileiro, tem que tomar cuidado porque bate bem. Daí o Reinaldo, King Naldo, lateral esquerdo, foi e bateu. Nem sempre todo brasileiro... Acontece, né? Que saiu aquele chute do Reinaldo que a bola quase matou o cara lá na arquibancada. Ô Filipão, e essa sua passagem aí vamos falar da Alemanha, que foi onde você mais ficou. O que mudou no Felipe como jogador? Primeiro aspecto aí, foi mais a questão tática mesmo? Como é que foi? Lá é diferente mesmo do que você tinha aqui no Brasil? Em termos de jogo, ali dentro de campo. Acho que primeiramente a questão profissional, de ser um profissional, não que eu não fosse antes, né? Mas o nível de exigência é muito maior, então a higiene de vida que você tem que ter, o profissionalismo, aquela coisa que agora aqui também o pessoal está implementando bastante, mas de chegar 1 hora e pouco antes do treino para fazer um programa de fortalecimento, de prevenção de lesões, então assim, ter um compromisso muito maior com a profissão, sabendo que se não seguir isso daí, dificilmente conseguiria se manter lá, né? Porque a exigência é muito, muito forte. E além disso daí, a parte tática, com certeza. Eu vim do futebol belga, que todo futebol tem sua tática, mas a Bélgica era mais a base da força física, da imposição. Já na Alemanha não, futebol bem tático, o campo é bem reduzido, né? Se você vê o campeonato alemão, se joga praticamente em 60% do campo, em bloco.
Então, exige muito uma disciplina tática, né? E a questão de treinamentos, né? Porque na Alemanha se treina muito. Treina mesmo, muito. Não tem migué. Muito. A exigência é absurda. Semana passada eu recebi aqui um menino de Americana, está com 27 anos, faz 7 anos que está no futebol de Portugal. Ali do bairro Jaguari, ele era volante, agora virou zagueiro. Agora não, desde que foi para lá, né? Está no Santa Clara, Sidney Lima, e subiu para a primeira divisão. Ele também falou essa questão aí do profissionalismo. Então, lá você tem que ser profissional mesmo. Você era um profissional aqui no Brasil, mas dentro das regras do jeitinho brasileiro, né? Lá Sim. você teve que se adaptar. Foi problema para você ou você conseguiu... Não. Teve um fácil entendimento que ou eu entro aqui no esquema mesmo ou não vou jogar? Eu acho que fácil nunca é, né? Mas foi menos difícil, vamos falar assim, Você porque... imaginava? Porque eu já tinha vivido uma experiência, um estágio, digamos assim, na Bélgica, né? Tá. Assim, na questão de volume de treinamento e tudo mais, a Bélgica também era bem intenso. Tá. Não tanto quanto a Alemanha. Mas já tive um estágio do que é a mentalidade do europeu, o que eles exigem, o compromisso, os horários, coisas que eu sempre cumpri aqui também, mas a importância que isso tem lá. Aqui um atraso, às vezes, paga uma multa aqui, tá tudo certo. Lá não. Um atraso é um atraso. 1 minuto que seja, você vai ser cobrado e não na questão financeira. E quando você foi para fora, você falava inglês já tinha um domínio? Não, eu falava o americanense mesmo? o básico do básico e eu tinha uma boa noção de espanhol, porque a época que eu fiquei na Suíça, eu dividi apartamento com um argentino. Tá. E ele já falava alemão. Então, para eu conseguir me comunicar, eu aprendi o espanhol para ele meio que ser o meu tradutor, né? E quando você foi para a Alemanha, daí você teve que aprender o alemão? Eu tive que aprender, mas quando eu fui para a Alemanha eu já falava o inglês. E até por isso eu demorei um pouco para aprender o alemão. O primeiro ano, em 1 ano eu aprendi, eu entendia tudo que falavam, mas eu não conseguia falar. Tá. Então eu escutava em alemão e respondia em inglês. E aí eu tive uma cobrança muito forte disso, né? Bom, se você já entende tudo, você tem que falar. Tá. Então meio que me proibiram por 6 meses de falar inglês e forçar a falar alemão. E como é que era dentro de campo daí? Você entendia o que o cara estava falando para você e daí você ia no inglês, mesmo tinha hora que você... vai... Não, ia no inglês, né? Nessa hora aí com certeza o que sai é o português. Mas o inglês é uma língua universal, né? E o vestiário de futebol, principalmente na Europa, é global. Você tem de tudo, né? Italiano, africano, de todos os países da África, enfim, francês. Então, assim, você tem 5, 6 idiomas tranquilamente dentro do vestiário. Caramba! E esses 9 anos lá, tudo titular? Ou a grande parte dele? Não. Assim, é difícil falar era para ser, né? Porque eu sofri muito com lesões, né? Eu fui contratado para ser, mas eu tive uma lesão muito grave no quadril, que quase encerrou minha carreira. Eu fiquei 1 ano e 4 meses para voltar. Sério? Caramba. E aí retornei, tive uma sequência boa, só que depois dessa lesão o meu corpo mudou bastante. Então eu comecei a sofrer com algumas lesões, me impediu de ter uma sequência, mas mesmo machucando bastante, eu assinei quando eu fui vendido por 4 anos. Eu jogo pouco, renovo por mais 3. Caramba. E depois isso moral lá, então. E depois eu renovo por mais 2. Então, assim, sou muito grato a Deus pelo que eu vivi. Mas em questão de números de jogos, ele não condiz ao tempo que eu passei por lá. Era para ter feito mais do que... Era para ter feito muito mais. Isso é zagueirão alto. Tu tem quanto de altura? 1,94. Só vem baixinho aqui no programa. Mas lá exige, né? Muito jogo aéreo. Veio um aéreo. jogador de basquete, um menino, o Rauan, aqui de Americana, 2,15 metros. É grande. Aí publiquei uma foto com ele, os caras usaram, você encolheu? Eu falei, mas como que eu encolhi, cara? O cara tem 2,15. Aí, antes de você, estava um menino da moto velocidade aqui, tamanho normal igual eu. Mas eu tinha gravado com o Zé Henrique de Carvalho, 1,92. Agora vem vocês sentados, mais alto que eu, pô. O negócio tá ficando... Eu vou trazer o Jair aqui, o anãozinho lá. O anãozinho, o youtuber? O do youtuber esse é figura, lá. Hein? Esse é um figura, personagem. Pelo amor de Deus. Eu nem trago ele aqui, que é capaz de derrubar o estúdio aqui. No Novembro Azul a gente já compartilhou um momento com ele lá. Né? Exatamente. Aliás, depois nós vamos falar do Novembro Azul. E aliás, aqui o tempo passou voando, né, seu Carlos Cabelo? Como diz o poeta, voou o tempo.
Rápido intervalo comercial, já voltamos para o segundo bloco. Papo com Zara, hoje com Felipe Trevisan, ex-jogador de futebol profissional, 9 anos na Alemanha, 1 na Bélgica e... 3 na Bélgica. 3 na Bélgica. E 1 na Turquia. E 1 na Turquia, 9 com 10, 13 anos de Europa. Caramba, é tempo, hein? Volto já. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. O que tá acontecendo? Só tem um jeito da gente descobrir. Então vamos lá! Vai começar o passeio animal. Oba, oba! Com magia e diversão. Oba, oba! Divertido e bem legal. Oba! A gente aprende brincando. Eu achava que a ostra era uma concha e não um animal. Uau! Descubra tudo sobre o mundo dos bichos em Zoopédia, aqui na TV Brasil Animada. Opa, voltando o papo com Zara nesta segunda-feira, só que não é 17, é 24. Tem esse tá detalhezinho ligado, aí. hein? Senti firmeza, Felipe. Esse detalhe, bem combinado. Você tá com cara de segunda 17, mas é segunda dia 24. E a gente falou antes do intervalo aqui do youtuber, o Jair, né, que estava lá do Novembro Azul. Todos que vêm aqui no programa e que já participaram do Novembro Azul, e hoje é seu caso, eu faço questão de deixar publicamente o agradecimento em meu nome, em nome do Dr. Rogério Panhoca, porque vocês cedem a imagem de vocês, não cobram um centavo e participam com a gente lá. Então, muitíssimo obrigado, porque você que já foi o padrinho de uma edição e sempre participa com a gente lá. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, Zara. A causa, o motivo, a razão pelo qual vocês fazem isso daí nos incentiva a fazer. É uma maneira da gente tentar também, de certa forma, ajudar a causa, né? Então, eu que agradeço o convite. Você sabe que sempre que tiver, você pode contar comigo. A gente vai na frente aí, mas sem vocês que atraem o público, o evento não aconteceria. Então, obrigado de coração mesmo, meu nome e em nome do Dr. Rogério Panhoca. Profissionalmente, você encerrou quando? Profissionalmente... Você andou indo em alguns clubes aqui do interior, né? Eu tive o Celcinho, que é muito amigo meu, né? Ele me convenceu a sair da aposentadoria depois de um ano. Eu acabei indo para a Lemência aqui, mas aí por alguns fatores que não vêm ao caso, eu fiquei 1 mês e meio só lá. Tá. E daí voltei para minha aposentadoria de novo. E aí alguém foi azucrinar você de novo lá. Eu estava quietinho na minha casa e o pessoal do Cianorte me ligou, né? Que é o Gustavo do Carmo, que é o presidente, né? É sócio proprietário, na verdade, e o Galo, treinador, que ele estava lá de treinador. O Galo, que está de gerente do Santos. Gerente agora. do Santos. Tá. E aí tivemos um bate-papo, 10 minutos de telefone, uma coisa que eu tinha decidido 100%, que eu não voltaria mais, eles me convenceram e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei praticamente 5 meses no Cianorte. Então essa foi a minha última passagem profissional. É Paraná, né? Paraná. Eu falei aqui no interior de São Paulo, os caras falaram, o Zara não sabe onde fica Cianorte. É que teve a Lemência, né? Talvez por isso tenha falado. E depois foi o Cianorte. É que lá no Independente você foi mais para a comissão técnica, foi isso? No Independente a gente foi para a gestão do Sub-20. Foi para gerir o Sub-20. Foi eu, o Everton Dias e o Celcinho. Fomos nós 3 para gerir. Depois também tive uma passagem bem breve aqui no União São João, mas também por alguns motivos não prosseguimos, ficamos ali 1 mês e meio mais ou menos. E agora eu estou totalmente fora do futebol. Você não quer mais saber mesmo? Ou tem não. jeito de alguém ligar ainda e... Alguma coisa ou outra a gente sempre acaba fazendo, né? É difícil, você viveu a vida toda nisso aí. Conectar pessoas, às vezes desbloquear um negócio que está meio amarrado por contatos que você tem, você acaba
fazendo, mas não é uma coisa, não é a minha atividade profissional hoje. Tá. Às vezes é uma parceria, alguém que já fez alguma coisa por mim Tá. e está precisando de uma ajuda, enfim, essas coisas esporádicas assim. Treinador, você não quer nem saber. Não, nunca tive, eu tenho a certeza absoluta É. que eu não tenho esse perfil. Não, Mas não vai mesmo, Felipe? Não, essa é uma certeza absoluta. É. Eu estou pensando bastante em fazer o curso de gestão Tá. da CBF. Porque Gestão do do jeito que futebol. está profissional o futebol brasileiro hoje, a tendência é que fique mais ainda, os gestores, peça fundamental, né? Eles são indispensáveis, né? Até porque o próprio treinador hoje ele também tem que ser um gestor, né? Se ele for só o treinador, é difícil você conseguir coordenar o vestiário, fazer com que eles assimilem a sua ideia, abracem a sua ideia. Por isso que eu acho o Abel Ferreira, sensacional o que ele está fazendo, porque ele chegou e fez com que os caras assimilassem Sim. e acreditassem na ideia dele, na filosofia dele. Vou voltar no Cilinho, quando esteve aqui no Rio Branco, ele falava, o treinador, ele mais ajuda a perder do que a ganhar. Quem resolve é o pessoal lá dentro. Só que eu tenho que ser gestor de grupo. Se o Felipe não gostar de mim e orientar ele toda hora, ele entrar nas costas do quarto zagueiro, porque vai entrar uma bola ali, ele vai sair na cara do gol. Se ele não gostar de mim, ele não vai nenhuma vez. Então, daí eu falava, esse homem é louco. Aí hoje eu estou vendo que ele estava muito à frente do tempo dele. Acho que você era crianção, ele devia usar fralda ainda, quando o Cilinho veio aqui no Rio Branco. Eu não lembro dele aqui, eu lembro dele, você tem uma vaga lembrança dele na categoria de base de São Paulo. Então, mas depois ele veio aqui mais final de carreira, o Rio Branco subiu, anos 90 ele teve aqui. Que ele fez ele falava que ele tem os arapongas, os olheiros, chamava de araponga, né? Ele foi responsável pela revelação da grande maioria de Marcos Assunção, é o projeto dele, da mentalidade que ele implantou no Rio Branco, que revelou Marcos Assunção, o Flávio Conceição e toda aquela galera que você sabe. Né? Ele estava à frente do tempo dele, realmente. Mas futebol, naquela época, a turma achava que ele era louco. Ô Felipe, então o treinador esquece. Não, sem então, chance. se alguém tiver com essa ideia aí... Sem hipótese nenhuma. Não. Talvez num projeto social, alguma coisa assim, mais pelo lado social, mas treinador. O futebol, chamar para um joguinho, você vai. Esse aí a gente gosta. Você gosta mesmo? Esse aí eu aprendi a gostar. Continua... Agora um pouco menos, né? O tempo está um pouco mais apertado, mas sempre que eu tenho um tempinho, é a atividade física que eu mais gosto hoje, é o futebol. E campeonato amador? Amador eu já estou pouco a pouco deixando de lado. Eu vou esse ano ainda para a Cidade Jardim, né? Que é o time que eu joguei por muitos anos, quando eu era mais novo e também depois que eu aposentei, tenho muitos amigos lá. Mas agora já está na hora mais do veteranos, né? Mais tranquilo. Não, o problema é o seguinte, você não tem idade para veterano ainda. Não, já tem. 37, só você tá, não é 35 mais o veterano. Verdade? Eu tô chegando no quarentão já, eu tô esperando o quarentão, que daí é mais tranquilo ainda. Sei que você queria ter, não tem aí uns 50, aí 50 a mais que... Isso aí vai demorar um pouquinho ainda. Aí já não tem mais. Aí chega aí, lá na Cidade do Jardim, quem que tá? O Celcinho tá lá ou tá jogando profissional ainda? O Celcinho, ele assinou para a Cidade de Jardim, mas ele também, ele tinha aposentado, né? E ele voltou agora, ele foi para o time do Espírito Santo, que eu não me recordo o nome, no início do ano. Tá imparável o Celcinho também. E agora, recentemente, ele esteve no Maringá, jogando a segunda divisão do Paranaense. Ele é mais velho que você? Ele é mais novo. Mais novo? Ele é um ano mais novo. Então, com 36 ainda a galera é bom. Tem lenha para queimar. No futebol de hoje, aí, se você não tivesse tido a lesão que você falou, dava para ir ter uns 40, não dava? De boa? Porque no futebol brasileiro, uma Série B... Daria, uns 38 pelo menos, eu acho que eu chegaria. Ô Felipe, como é que você vê a seleção brasileira? Você acha que o Brasil perdeu a moral mesmo? Ninguém tem mais medo do Brasil? Como é que você vê a seleção brasileira? Bom, eu vou falar como torcedor, né? Não como um ex-jogador de futebol. Eu acho que se perdeu a identidade, né? Primeiro de tudo. E através da perda da identidade se perdeu o respeito para quem vê de fora, né? Os próprios resultados, né? Você vê que a seleção com o Tite teve até bons números, mas não conseguiu alcançar o maior objetivo, né? E às vezes alguns fracassos, né, inesperados e tal, que fazem com que os caras tenham uma imagem de que o Brasil já não é mais tão soberano assim.
inesquecível 7-1, você estava na Alemanha, hein? Eu estava na Alemanha. Como é que foi a repercussão disso aí lá? Zara, Você se escondeu? eu tive que cantar um trecho do hino nacional alemão em cima da mesa, no Verdade? vestiário. Porque a aposta era essa, Os né? caras tomam de 7 e sobra para você? A aposta era essa. E eu jurava que quase o vestiário todo, que a maioria era alemão, ia cantar um trecho do hino brasileiro, mas foi o contrário. A aposta era essa. E foi uma coisa surpreendente, né? Ninguém Será que esperava. os caras esperavam isso? Ninguém Até ganhar, esperava. tudo bem, mas 7? Eles estavam confiantes na vitória, porque a Alemanha vinha muito bem. Não, né? era o time E era uma da- geração muito forte. Era a geração pica que era. Mas se você fosse falar antes do jogo num 2-0, num 3-1, eu acho que ninguém esperaria. né? Todo mundo esperaria um 2-1, 1-0, uma coisa apertada, né? Mas 7-1 da maneira que foi bem... E aí sobrou para você. Sobrou. Caramba, hein? Sobrou pra nós, na verdade, né? Não, mas eu não subi em mesa nenhuma para cantar hino para ninguém. Mas foi triste, cara. Foi triste. Foi um momento de futebol assim que eu fiquei bem triste. Ô Filipão, se fosse para escolher e apontar, qual o seu jogo inesquecível? Que seja em Curitiba, na Alemanha, onde foi? Aquele que se fala, pô, esse eu detonei. Eu tenho 2 inesquecíveis. Um pelo sentido de tudo que engloba, né? Que é a minha estreia, meu primeiro jogo como profissional, Curitiba e Paulista de Jundiaí, pela Série B. Foi onde? Em Curitiba ou aqui? Foi em Curitiba. Curitiba. A estreia foi em casa, no Couto Pereira. Então, assim, passa todo o filme na cabeça, né? De tudo que você passou até chegar ali. E depois, em questão de desempenho, o jogo, assim, que... Cara, acho que teve um jogo Borussia Dortmund e Hannover, que a gente ganha lá dentro de 1-0, que foi um jogo assim que eu acho que a gente foi no coletivo e eu também individual, a gente foi praticamente erro zero, para não falar perfeito, que a perfeição não existe. Beirou a perfeição. Beirou a perfeição, É. porque era um time muito forte também do Borussia e ganhar lá dentro com a torcida. E a gente conseguiu fazer um gol e segurar muito o resultado. Então, por isso que esse destaque individual, né? Porque A defesa a se gente, destaca, a né? gente teve que segurar. Então, se eu fosse falar, seria esse jogo aí. E o jogo para esquecer? Que ele fala, poxa vida, hein? Também contra o Borussia É Dortmund. mesmo? A moeda tem os dois lados. Esse jogo em casa, eu nunca tinha feito gol contra. E nunca tinha feito um pênalti. Eu fiz 2 pênaltis e um gol contra nesse jogo. Sério mesmo? Só faltou eu tomar o cartão vermelho. Aí era o pacote completo. 2 pênaltis e um contra, Felipão? Esse foi inesquecível. Nós perdemos de 3-2. Eu acho que esse jogo você tinha alguma orientação do Bruno, porque não é possível. Não é possível. Tem um pessoal que fala, sorte que naquela época a questão de apostas não era tão forte. Né? Ah, senão você já Porque estava no senão esquema. eu já ia ser investigado. Senão você já estava no esquema mesmo. Mas esse é o jogo para esquecer. Foi dolorido de verdade. Assim. Nossa, a gente brinca, mas imagino que o negócio... Foram aí uns 3, 4 dias, tanto é que eu pedi para não jogar o jogo seguinte, porque me abalou muito psicologicamente. Pelo amor de Deus. Foi difícil. E o melhor treinador que você trabalhou? Dorival Júnior. Dorival. Pela questão do campo e principalmente pela questão da gestão de pessoas. Ele disse que é um paizão mesmo, Ele né? é sensacional. O pessoal joga por ele, né? Ele é sensacional. Não tem como você não jogar por ele. É. Não é à toa que um hoje ele é o cara- treinador da nossa seleção. né? Todo mundo que eu converso aí que é do meio do futebol, nunca ouvi ninguém falar mal do Dorival e falam muito desse lado humano dele, né? Da gestão. Tudo. Sim. E é verdadeiro, né? Não é só para a gestão. O Dorival, ele é seu chefe e amigo. Amigo de verdade. Você pode contar com ele, um cara sensacional. Quem que foi esse dia na TV aí falando que o Dorival morava no mesmo prédio do Madison? O Madison morava na cobertura, o Dorival embaixo. Caio Ribeiro contou essa história. Que o Madison um dia pegou, inventou, chamou todos os jogadores do Santos e maior bagunça, cara, viu? O homem mora embaixo, pô. Daqui a pouco, vamos chegar amanhã, que jeito, para encurtar a história. Chegou no dia seguinte, todo mundo de boa assim, ele falou, eu escutei tudo que vocês fizeram, que vocês falaram de mim, tudo, mas vamos treinar e segue. Vamos deixar isso aí pra lá. Ele ouviu tudo. Filipão, o programa chegou ao final, agradeço a sua presença. Quero te agradecer também, porque eu sei que sua vida é corrida, embora você já tenha parado o futebol, já tinha te convidado outras vezes, mas não tinha dado certo. E hoje acabou dando aí. Eu toquei o carro em cima de você na rua, né? Ou vai, eu vou atropelar. Não, Zório, eu vou. Uma Então, intimidação. e foi, com a minha dessa mãe vez. junto até, né? Dessa vez não tinha pra onde Dona correr. Isabel falou, ó, você vai no programa do meu filho, ou senão tá enrolado. Obrigado. Zara, eu que agradeço, viu? Uma honra tê-lo recebido aqui. Você é
Eu já via você, até uma vez o meu filho estava lá no período de avaliação no Inter de Porto Alegre, a gente estava no mesmo hotel que vocês foram jogar contra o Grêmio. Eu olhei e falei para o meu filho, Renan, meu filho tinha 15 anos, falei, esse rapaz é lá de Americana. E aí via você nos lugares aí, no Bebo, mas faz uns 2, 3 anos que a gente passou a ter um contato mais próximo. Você é um cara gente boa aí, cara do bem e merece todo sucesso aí. Eu digo mesmo, Zara. Obrigado pela sua amizade, é o que você falou. Apesar de uma amizade recente, muito verdadeira, sempre que eu precisei, você esteve lá. Da minha parte, a mesma coisa. Sempre que você precisar, eu puder ajudar, pode contar comigo. Tirando o Brunão, o resto nós estamos bem, né? Não, o Bruno como amigo, tudo bem, mas a história do futebol é só ele não tocar nesse assunto. Pelo amor de Deus. Galera, papiei com o Felipe Trevisan, ex-jogador de futebol profissional, quarto zagueiro dos Bons. Disse que era um meia esquerda clássico. Preguiçoso, né? Para falar a verdade. E virou um baita de um quarto zagueiro. Obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Uma ótima semana. A gente volta amanhã. Tem mais papo. Muito obrigado. Fui. Tchau.